Carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 a seguir. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Resisti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Esta mensagem foi direcionada aos irmãos da igreja de Éfeso, da região da antiga Anatólia, Ásia Menor, nos dias do apóstolo Paulo, quando ele mesmo, embaixador em cadeias, se encontrava preso fisicamente, mas em espírito estava livre, estava liberto das algemas, no mesmo dia em que se encontrou com Cristo, quando o Cristo falou com ele na mesma língua nativa que ele sabia. Quando então Paulo perseguia os de Cristo, Cristo apareceu para ele e disse: "É duro para ti, Paulo, é duro para ti, Saulo, lutar contra o que é mais forte do que você." E então, naquele momento, o encontro com o Senhor fez da vida de Saul, de Saulo, assim era o seu nome, um homem diferente, um homem diferenciado, pelo que o Senhor agora fez o perseguidor ser o perseguido. Agora, um homem que vai passar por muitos processos, por muitas situações vividas, situações estas, quem sabe, 4 vezes mais do que ele já havia feito contra o povo de Deus. Não totalmente mal intencionado, porque ele, como judeu que era, ele era zeloso, mas sem entendimento. Ele era zeloso das coisas de Deus, porém sem entendimento. E agora, Paulo, depois de enfrentar muitas e muitas situações vividas em todo o seu ministério, agora ele preso em Roma, ele escreve cartas aos irmãos. Assim, o evangelho também não estava preso. A palavra do Senhor, ela não há possibilidade de ela estar aprisionada, ainda que fisicamente os homens de Deus estejam aprisionados, mas ainda assim Deus continua usando homens e mulheres de Deus na terra, quer seja por um testemunho de vida, até mesmo sem abrir a boca, quer seja por uma carta, quer seja por palavras e até mesmo por obras. Assim, Deus usa os pequenos cristos, os cristãos, desde a antiguidade, no fundamento, na base daquele que é o real, o verdadeiro Cristo, o ungido, o capacitador Messias, o repleto da unção e da capacidade divina. Aquele também que disse a respeito, João, disse a respeito dele: "Olha,
eu batizo-vos com água, mas vem um que é antes de mim, que já existia antes mesmo de eu vir, e ele não só batiza com água, mas também ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E esse Espírito que vem deste Cristo, do Cristo verdadeiro, do Cristo unigênito de Deus, é o próprio Espírito de Cristo, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que soprou, como está escrito em Salmos, e os exércitos dos céus foram feitos pelo sopro, pelo assopro inteligentíssimo e poderoso da sua boca. Esse é o Espírito de Deus tolerável à criação humana, emanado por um alto sacrifício, um alto preço, que foi o preço do sangue puro, inocente, jamais comparado do Senhor Jesus, do Cristo, do Redimidor do universo e do homem que havia caído. Então, a Bíblia mesmo diz que Cristo disse: se eu não for ao Pai, então não poderei rogar a Ele para que o Espírito do Santo, o Espírito de Deus, venha. Então é necessário que eu vá, então, para que eu rogue e ele venha. Então, pelo seu sacrifício, ele agora ele é ressurreto pelo poder de Deus, pelo Espírito do seu Pai. E quando ele é ressurreto agora, ele ainda fica alguns dias aqui ensinando, aparecendo a muitos discípulos e seguidores. Quando então ele é assunto, ele é elevado aos céus, diante de mais de 500 testemunhas oculares no Monte das Oliveiras. Quando ele está a subir, então descem dois anjos que dizem: não fiquem espantados, varões galileus. Da mesma forma que este Cristo agora está a subir, ele também há de voltar. Isto quando também os discípulos estavam ali se questionando a respeito de quando que também o Cristo, que significa o rei, sacerdote, ungido, o Messias, viria restaurar o reino, porque assim esperavam desde o Antigo Testamento os judeus, os israelitas, restaurar o reino da casa de Davi, a casa, o tabernáculo caído da casa de Davi, como está escrito no início do livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele diz que há então de acontecer algo sobre a terra, que é uma restauração, antes mesmo que adentre naquilo que é chamado de o dia, o grande e terrível tempo do Senhor, como também profetizou no livro de Joel, e quando também parcialmente se cumpre na pessoa do evangelista Pedro, dizendo: aqui, varões galileus, está uma profecia referida no livro de Joel, dizendo que nos últimos dias o Espírito Santo, o Espírito de Deus, seria derramado sobre toda a carne, e então os filhos e as filhas profetizariam, e então os servos e as servas e os anciões teriam visões e sonhos reveladores. Então, eis aí a palavra do Senhor parcialmente cumprida, e quem não dirá conforme está escrito em Romanos, capítulo de número 11, quando então Deus reenxertar Israel novamente como o seu povo restaurado, conforme está escrito, não haveria de acontecer como ressurreição dentre mortos, isto é o que está para acontecer nos últimos dias, como também Malaquias, ele diz a respeito desses dias, falando que enviarei o meu servo profeta Elias, o qual ele preparará o meu caminho diante de mim, e ele também dará testemunho da lei, isto é, de Moisés, porque ele virá então antes do grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições por causa da desobediência às leis divinas. Então, antes mesmo desse tempo terrível chamado de angústia para Jacó, antes mesmo desse tempo chamado conhecidos como a tribulação escatológica ou a grande tribulação bíblica, descrita nos livros dos profetas e no Novo Testamento, antes mesmo disso haveria de acontecer uma grande restauração, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo de número 1, quando fala a respeito da restauração do reino de Israel e do tabernáculo caído da casa de Davi, porque ainda há uma profecia em que o Messias vai vir e restaurar o tabernáculo caído da casa de Davi, e então trazer novamente o reino messiânico aqui
Então é descrito isso no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, falando a respeito do milênio, isto é, 1000 anos, do reino físico do Rei Messias, do Cristo, Jesus, aqui. Então, para isto, está se cumprindo tudo o que a Bíblia vem falando nestes últimos dias de forma minuciosa. Claro que pode estar totalmente fora do contexto, mas é justamente sobre isso que queremos falar, porque como não se revestir das armaduras de Deus se não for por intermédio do Espírito do Santo? Então, é justamente esta uma batalha que ela não é entre o homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher, entre o ser humano e outro ser humano. Porque é isto que o adversário das nossas almas, Satanás, que não há mais jeito, não há mais reconciliação, arrependimento genuíno, regenerador e salvação para ele. Ele quer fazer, colocar a semelhança de Deus, o próximo, um contra o outro, e principalmente os dentro da casa de Deus, da igreja. Então, a Bíblia Sagrada, ela fala a respeito nestes últimos tempos que os mistérios do Evangelho foi revelado, que antigamente, no Antigo Testamento, está escrito que o povo de Israel era muito um povo guerreiro, e sempre foi. As nações ao redor se levantavam contra Israel de uma forma muito peculiar. Digamos, a religião dessas nações era algo muito espiritual, era algo muito mais do que ideológico. Os demônios, dos quais no Antigo Testamento não apareciam com clareza, os chamados Shevim, ou Shidaya, em aramaico, estes demônios, estes principados e potestades, que algumas das vezes eles aparecem nos textos bíblicos, como por exemplo no livro de Daniel, quando fala a respeito ali de uma luta espiritual que Daniel ele está jejuando para obter respostas de Deus por 21 dias, no capítulo de número 10 do seu livro, quando então o Senhor envia a resposta, mas o anjo mensageiro que está vindo com a resposta se depara com um principado da Pérsia, nos ares, nas regiões celestiais, aonde que há uma luta renhida, e então ele tem que voltar e chamar um anjo, um arcanjo, um grande anjo, um sumo anjo, guerreiro, para vir contra e lhe dar ali passagem. Então a Bíblia fala já dessas batalhas espirituais, da onde que agora aquele principado, conforme o texto, ele é deixado, ou seja, ele já deixa de dominar, de certa forma, aquela região por aquele tempo, e ele disse, saindo o príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. Ou seja, mais um principado que estaria ali com muita força naquela região durante aquele período. Então é assim que acontece. A Bíblia fala que agora as nossas lutas, elas não são contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o ser humano, mas é contra os inimigos de Deus espirituais, é contra os tronos, as potestades, os principados, as potestades, os dominadores do mundo nas questões espirituais que induzem o mundo a estarem sujeitos à transgressão, ao pecado e a tudo aquilo que afasta de Deus, trazendo aos homens uma eterna condenação. Os homens vão vivendo aqui, dia após dia, indo a uma destruição eterna. Então, a Bíblia ela fala a respeito desta luta espiritual com a qual ele diz nós devemos nos armar com as armaduras espirituais, as armaduras que não são físicas. Nós não podemos combater com armas físicas o mundo espiritual. A Bíblia ela não deixa a negligência. A Bíblia ela fala a respeito, sim,
de você saber se defender, você saber defender a sua casa, a sua família, de você não ser negligente, a autodefesa, mas ela fala ainda de uma batalha principal, que é uma batalha espiritual, e ela diz que nós devemos estar armados, isto é, nos revestindo do poder, de todo o poder de Deus. Isso significa que todo o poder de Deus está disponível. Então, não é coisa pouca, é muito poder de Deus que está sendo liberado, que está disponível para aquele quem quer, para poder lutar, porque vem, conforme o contexto, o dia mau. E o dia mau, ele aparece, ele é inevitável. E é bom para que nós, quando sabemos que fizemos tudo certo, e agora então podemos estar bem nesse dia mau e vencer nesse dia mau, vencer a nós mesmos, vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa vanglória, o nosso ego, vencer a nós mesmos, vencer ao mundo em nós, a nossa carne, vencer o mundo e os seus conceitos, o mundo que se levanta como um dos braços de Satanás. Vencer ao diabo, vencer os principados e as potestades. Está escrito que vindo o Filho de Deus, o qual ele mesmo despojou os principados, os tronos, as potestades e os dominadores, e os revelou vergonhosamente perante a igreja. Isso significa que agora a igreja ela sabe com quem ela está pelejando, com quem ela está guerreando, e a peleja da igreja ela não é vã, ela é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus, está escrito. Está escrito que as portas da igreja elas estão sempre abertas. As portas da igreja física agora elas estão abertas, sim, para acolher a todas as almas necessitadas, a todas as almas que querem ouvir e querem também ter consigo o Evangelho, ter consigo uma palavra que possa transformar o seu ser. A Bíblia ela fala então que as portas do inferno elas estão também abertas para a igreja adentrar nesta guerra espiritual e arrancar de lá os seus cativos espirituais. Ou seja, nem mesmo as portas e as comportas do inferno podem deter a igreja. É por isso que a igreja é mais do que vencedora e ela não pode ficar submetida ao governo de Satanás. Então a Bíblia ela diz a respeito do poder da igreja triunfante e mais do que vitoriosa. A igreja que passou por muitos séculos, gerações e milênios e permaneceu de pé, como está escrito, porque aquele que está na frente da igreja é o cabeça da igreja. Ele já venceu todas as lutas e as pelejas da igreja. Então, a igreja é um corpo governante, enquanto que também Israel é um povo que é um exército de Deus na terra. A Bíblia, ela nos ensina a respeito destas guerras, dessas pelejas, como naquele tempo antigo, onde homens iam à guerra, né, com seus cintos, seus cinturões, protegendo aí a região da cintura, a couraça da justiça, os órgãos vitais, o escudo da fé, mas tudo isso se tratando de armaduras espirituais, isto é adquirido mediante as lutas, mediante as tribulações, mediante a dificuldade, o dia a dia, aonde o crente ele vai buscando a Deus e se revestindo de todo o poder de Deus, Deus vai lhe capacitando com o capacete da salvação, com a preparação
evangelho da paz, os calçados assim. Então, a espada do Espírito também. Veja que é realmente uma luta espiritual, que muitos não compreendem o grande efeito, um efeito avassalador, astronômico, que acontece em uma região aonde a igreja ela está implantada, aonde um grupo seletivo que são pertencentes ao corpo espiritual de Cristo está localizado e influencia como uma grande luz aquela região, influencia ao ponto de que nas questões de saúde, nas questões até mesmo de morte, mortandade, muitas dessas coisas é mais difícil de acontecer. Muitas dessas coisas elas dificilmente acontecem quando há um cristão genuíno em um determinado lugar, em uma determinada região. Até mesmo as questões da política na terra, aonde que a Constituição, os artigos, as leis, elas são muitas vezes mudadas e pessoas sobem a cadeiras de autoridade por permissão de Deus, sim, não porque Deus ele deseja, muitas das vezes, mas porque Deus ele permite. Todavia, a igreja é o verdadeiro farol no mundo, o verdadeiro luzeiro em meio à escuridade, obscuridade, às trevas, à noite. Ela está ali direcionando com as genuínas leis que vêm dos céus, como um embaixador, como um representante do reino dos céus, assim é o cristão genuíno. Até mesmo como Paulo em cadeias, transmitindo o evangelho, quer por epístola, por carta. E assim, a igreja, ela sempre produziu, ela sempre frutificou. Então, quando diz a palavra do Senhor, também para podermos estarmos de pé e firmes no dia mau, um dia difícil que vem sobre todos os seres humanos, principalmente sobre o crente também que é provado, o crente que é testado na terra por Deus. Então, a Bíblia fala a respeito dessas lutas, dessas batalhas, aonde entidades como tronos, eles querem o lugar da adoração, do culto, do cultivo, do serviço nos corações dos homens. Os dominadores do mundo, eles também agem de uma forma a tentar dominar os homens na terra, até mesmo a igreja, por intermédio de um certo tipo de cultura, de marcas, de vaidades, fazendo com que os homens andem de uma forma vã sobre a face da terra, sem se perceber de que tudo está sendo fútil, de que tudo um dia vai acabar e que para onde irá a sua alma. Assim também os principados e as potestades que agem por intermédio de catástrofes, por intermédio de situações que movem a natureza por permissão de Deus, arruinando lugares, regiões do mundo, levando de um momento para o outro muitas almas para o inferno por meio dessas situações, quando se menos se espera. Assim também a igreja ela está a orar para que Deus intervenha e não permita aquele juízo determinado por Deus já, aquela situação que Deus determinou que sucederia se não houvesse arrependimento naquele lugar, naquela região. E então ele dá essa autoridade, essa autonomia para esses principados e potestades agirem assim. É assim que a Bíblia também diz a respeito dos governantes, não dos homens de carne e osso, mas dos governantes, digamos, dos principados também, que agem por intermédio da política, que agem por intermédio das ideologias, dos ensinos doutrinários, em nações, no mundo, enganando o conceito,
enganando a forma de ver das pessoas sobre a face da terra, fazendo as pessoas descrerem no Deus uno, único e verdadeiro, fazendo as pessoas de um alvo com os seus dardos inflamados, e é por isso também que ele diz: tomai, pois, o escudo da fé, pelo qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Imagine que o adversário ele age de uma forma na batalha espiritual com os seus arqueiros, com suas arcos e flechas, e então, com dardos venenosos inflamados, lança contra algumas pessoas, alguns irmãos, algumas irmãs, que estão então desapercebidos de situações que ocorrem até mesmo dentro do seio da igreja, porque eles querem até mesmo implodir a igreja de Cristo na terra. Eles querem levantar irmãos contra irmãos dentro da própria comunidade chamada igreja. Eles querem destruir até mesmo a família, colocando os filhos contra os pais. Eis aqui a questão do primeiro capítulo. Está então citando a obediência dos filhos aos pais, porque começa dentro de casa. E também a sujeição a Deus dos pais, para que também saibam criar os seus filhos e não permitindo que assim eles se tornem pessoas iracundas e assim também seus filhos acabem crescendo afastados de Deus. Então, a Bíblia, ela fala a respeito também de uma outra ocasião, que é o ambiente de trabalho, do serviço, como está escrito a respeito dos servos e dos senhores, quando os servos eles devem sujeição a Deus em tudo, como que fazendo para Deus, e assim também os senhores, sabendo que tem senhores sobre eles e que sabe e que vê e que assiste todas as coisas, como também está escrito no livro de Tiago, escrito ao evangelista Tiago, pelo apóstolo Paulo, quando ele dizia, falando a respeito dos senhores na terra, que usam das autoridades, dos poderes, e assim também lhes sobrevêm também muitas situações ruins, como está escrito, enfermidades, assolações e muitas outras coisas. Está escrito isso no livro de Tiago, a respeito dos amos, dos donos, dos senhores. Então, a Bíblia ela fala dessa toda uma situação para com os servos de Deus, falando de uma luta espiritual que Satanás vem com as suas trincheiras a princípio contra os pequenos, contra os filhos aos pais e também dos pais aos filhos, e também nos lugares onde o homem e a mulher está a lutar pelo seu pão de cada dia, por uma vida digna. E agora também nas regiões celestiais, ele começa a dizer a respeito de uma força que nós devemos extrair do Senhor e uma força que vem do seu poder, isto é, a força que nós sentimos emanar de Deus. Isto vem ainda do poder de Deus. É uma força sobrenatural que ela dá poder ao homem. É o verdadeiro poder emana de Deus. E quando eu falo de poder, não é de status. Quando a Bíblia fala de poder, não é de posição em lugares, quer seja eclesiásticos, quer seja em funções, em lugares, quem quer que seja o status da pessoa. Não, a Bíblia não fala deste poder. Este poder é um Deus no mundo, está escrito no livro de Abacuque, quando diz: maldito é o homem cujo Deus é o seu poder. A Bíblia ela chama este poder do mundo visionário, do qual os homens empregam as suas vidas nele, de um Deus deste século. Mas a Bíblia fala a respeito de todo o poder de Deus. E este poder de Deus, ele é dado à igreja. Ele é dado, eu digo,
aos pertencentes do corpo espiritual de Cristo, para lutar numa guerra espiritual, para terem poder, como Jesus Cristo mesmo disse, antes de ser derramado o Espírito Santo, ele mesmo estava dando poder, dizendo: Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Isto foi dado pelo próprio Cristo, antes mesmo do Espírito Santo ser derramado. E agora, com o Espírito Santo derramado, ele é quem dá muito mais poder ainda, não só mediante as palavras de Cristo, mas mediante o poder do Espírito Santo, o que é muito mais sensível, muito mais até mesmo difícil acesso, porque há de se ter realmente uma vida separada para Deus, consagrada para Deus, a fim de obter o poder do Espírito Santo. Haja vista que quando se fala contra Cristo ainda pode perdoar se houver arrependimento. Mas quando se fala a respeito do poder do Espírito Santo, do poder de Deus mencionado aqui, neste capítulo, não é perdoado nem neste século e nem no porvir. Isto é uma blasfêmia, é um insulto contra o Espírito da santidade de Deus. Então ele fala a respeito desta força que é emanada do poder de Deus, para que nós sejamos fortes e fortalecidos, e assim, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, mediante a esta busca, mediante a este revestimento, é-nos dado então essas armaduras espirituais que creio, conforme os tempos, conforme os momentos das tribulações, das dificuldades que vamos passando no decorrer da caminhada, nos é acrescentado aí novas armaduras de Deus para podermos enfrentar conforme aquilo que nós podemos enfrentar, podemos passar e sermos mais do que vitoriosos, porque a vitória já está com o Senhor. Então, é do Senhor. A Bíblia então diz a respeito dessas forças espirituais do mal que existem, mas são simplesmente forças, porque a força, tanto para nos revestirmos contra essas forças do mal, ela vem de um poder que é superior a essas forças, tanto do bem como do mal. E este poder, ele é o todo poder de Deus, conforme está escrito, para nos revestirmos de todo o poder de Deus. Fala aqui então, para nos cingir-vos com a verdade. O cinturão da verdade, nos cingindo com a verdade. Isso também, de certa forma, é para estarmos preparados, né? Para nos cingir os nossos lombos, nesse sentido de estarmos prontos, ágeis, para sabermos como convém responder a todo questionamento, para sabermos como havemos de prestar a nossa atenção às nossas ações, às nossas atitudes, a todo o imprevisto, ou seja, estarmos preparados em todos os momentos, porque assim também se cingiam os homens para atravessar um rio, para até mesmo ir a uma peleja. Eles levantavam parte dos seus vestidos e ali eles amarravam entre as pernas para poder serem mais ágeis. Assim eles também se cingiam. Mas aqui ele fala a respeito de um cinturão também para pressionar aí uma couraça que servia ali de proteção para os seus órgãos vitais, o seu coração, que é a sede dos pensamentos, né? E os rins, por exemplo, que é a sede das emoções, dos sentimentos. Então, há algo da nossa alma interior que pode ser movida mediante a uma guerra, mediante a uma peleja espiritual, que é necessário sermos
aí então revestidos de todo o poder de Deus, para que possamos obter essas armaduras também. Porque o inimigo ele está a lançar dardos e setas inflamadas, colocando inimizade dentro da casa de Deus, colocando uns contra os outros para implodir o reino. E isto não pode acontecer dentro do corpo espiritual de Cristo. Isto jamais acontece no mundo espiritual daqueles que pertencem realmente ao corpo de Cristo. Isso não acontece. Isso pode acontecer no plano físico, pode acontecer em instituições religiosas, mas espiritualmente, entre os que são de Cristo de fato e de verdade, que pertencem ao corpo de Cristo, isto não acontece. Os que foram chamados, os elegidos, os que foram consagrados, santificados, justificados. Mas a luta é renhida, a luta ela não para. Há então esta batalha de noite contra as almas. E é isto que nós precisamos, de nos unir como os discípulos faziam, se unindo em um lugar com a sua mentalidade, como em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando está escrito que, estando todos unidos ali, 120 em um lugar, eles estavam unidos, isto é, eles não estavam dispersos, as suas mentes também estavam unânimes, eles estavam num único propósito inicial, quando, a pedido de Cristo, antes de ser assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, quando disse: Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de todo o poder. Então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e aos confins da terra. Então eles estavam aguardando este momento. Já se faziam alguns dias, mas agora, no dia de Pentecostes, isso é, completando 50 dias, então, após poucos dias também de Cristo ser ressurreto e subir aos céus, agora eles estavam ali, em oração, em consagração, em jejuns, até que naquele mesmo intuito, naquele mesmo pensamento que é: eu quero este poder de Deus, eu quero o Espírito de Deus que Ele prometeu, eu quero, mande-nos o Espírito Santo, Senhor. Aleluia, mande-nos o Teu Espírito Santo, Senhor. Eles estavam clamando, eles estavam buscando a Deus ansiosamente, ardentemente, porque eles sabiam que eles venceriam, mas venceriam pela força do Espírito de Deus. Eles venceriam sem ter medo, eles venceriam corajosamente, eles venceriam conforme as palavras do Cristo quando disse a Pedro, dizendo: Olha, venha até a mim que estou nas águas, venha. E Pedro disse: Conforme as tuas palavras eu irei. E ali ele andou sobre as águas. Então o povo sabia que pelas palavras de Cristo eles então iriam se santificar, eles iriam se consagrar, eles estavam ali para buscar aquilo que eles foi então agora chamados e elegidos, escolhidos por Deus. E esta era a missão era: agora vocês vão ser as minhas testemunhas depois de que isto aconteça, isto é, depois de que eu vos batize com o Espírito Santo e com fogo. Então, naquele mesmo dia está escrito que, estando reunidos num só lugar com o mesmo propósito, unânimes, então está escrito que houve-se um som do céu. Então, ali eles já não estavam mais ouvindo o que a carne deles queriam, o que as inimizades entre eles, talvez, as disputas teológicas, talvez, ou os pensamentos individualistas, ou egoístas, ou partidários entre si. Não, eles eram uma família agora, uma família em Cristo Jesus. Agora eles estavam ali buscando com um propósito e um intuito: eu quero o Espírito Santo prometido. Alabacalabastei, de que ao monto que eu mondocou mondogou mondogóubia. Eu quero o Espírito que vem do Senhor. Jesus, o qual mesmo prometeu, dizendo: Eu vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. A palavra então nos diz que neste mesmo intuito, neste mesmo propósito, o qual nos agora, muitas das vezes, deveria ser requerido por nós, mas
conforme diz a palavra do Senhor, que cada um, quando se reunia na igreja de Coríntios, era para buscar o seu próprio proveito. Mas aqui eles estavam num único intento, e o propósito era: eu quero ser cheio de Deus, eu quero ter este poder de testemunho, eu quero ter este poder de Cristo, ser como um Cristo menor, dar testemunho do Cristo, do grande Cristo, o Senhor Jesus. Eu quero testemunhar deste Deus poderoso que usou os profetas, que usou a Eliseu e multiplicou, e que também levantou mortos, e que também curou rios, e que também fez grandes prodígios e maravilhas pelas mãos do servo homem de Deus Moisés, e que também usou a Elias, e que também usou a Isaías, e que usou também a tantos homens com grandes sinais. Eu quero este poder. Então eles estavam a buscar a Deus para serem regenerados, conforme também as palavras de Jesus dizia a Nicodemos, dizendo: necessário vos é nascer de novo, para entrar e ver também o reino dos céus. E então ele diz na palavra ali que o Espírito de Deus, ele haveria de ser uma esperança. Está escrito isto no livro de Jeremias, quando fala a respeito de ó Adonai, ó Eterno, Criador dos céus e da terra. Tu és o Mikvê, isso é a esperança de Israel. Só que Mikvê é um tanque de reservatório de água, água viva. Então, aqui ele está falando que o eterno Criador dos céus e da terra, ele é, então, a esperança, isto é, uma fonte de água viva para aquele que está em sequidão espiritual. Aleluia! Ele está falando que o eterno Deus de Israel, o Espírito de Deus, ele é águas vivas que jorram para a vida eterna. Ele está falando que o Espírito de Deus é poder, muito poder, ele é poder que é sentido, ele é poder que a alma almeja e ela se farta destas águas, que regenera por dentro o homem, que torna o homem de um estado decomposto agora, de um estado de morte, de mortandade, de podridão, agora vivo e vivificado pelo Espírito de Deus, conforme está escrita a palavra de Deus. Então estas águas, elas da vida, estas águas vivas do Espírito de Deus, são elas mesmo que também é o vento forte e impetuoso que desceu no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando eles já não mais estavam ouvindo nada entre eles mesmos, eles estavam apenas ouvindo os céus. Eles estavam somente focados nos céus, e quando aquele vento veemente, poderosíssimo, invadiu aquela casa, então está escrito que foram vistas como que línguas repartidas de poder e de fogo sobre eles, isto é, cada um começou a olhar para o outro e ficar apavorado por ver como uma labareda de fogo sobre a sua cabeça, como uma labareda de fogo sobre a sua vida, e ali eles, como uma tocha no espírito, começaram a falar em novas línguas, começaram a falar em línguas de profecia, em variedades de línguas, em mistério com Deus, se edificando em Deus, profetizavam então uns aos outros, e então um grande alvoroço aconteceu na cidade de Jerusalém, conforme está escrito naquele dia de Pentecostes, quando também em referência ao mesmo dia de Pentecostes, o primeiro, quando no livro de Êxodo, quando o Senhor desceu sobre o monte Sinai, e ali foram vistas como línguas, né? Foram ouvidas vozes, vistas vozes, não tem como se ver vozes, mas foram vistas vozes, isso é a mesma coisa que se ver línguas repartidas de fogo, línguas repartidas de poder. Então eles começaram a ouvir a voz de Deus, está escrito. Eles começaram a ver relâmpagos, vozes, trovões, poder de Deus de uma forma sobrenatural, conforme está escrito no livro de Êxodo. Da mesma forma também agora, quando vem o Espírito de Deus dar as leis, escrever as leis no coração e na mente do crente, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2,
está escrito que o Espírito Santo veio sobre cada um deles e pousou sobre todos eles ao mesmo instante, ao mesmo tempo, e encheu a todos, e todos foram cheios do poder de Deus para agora testemunhar, para agora levar um evangelho, levar boas novas, levar o pão genuíno, o alimento genuíno da alma, que regenera, que dá vida, que dá alegria genuína no espírito e que salva a alma das amarguras da condenação e justifica pelo poder do caminhar na pessoa de Cristo em obediência. Então, este é o evangelho. Esta é a palavra do Senhor, do qual nós devemos lutar, do qual não nos é dado em vão o poder, a força, as armaduras, a palavra, os dons, os talentos, a graça, o favor, a unção. Tudo isso não é dado em vão, mas é dado com este propósito, para lutarmos, para vencermos, porque quem está na frente é o Cristo, que nunca perdeu e nunca jamais perderá uma batalha. Que Deus abençoe a vida de cada um e assim encerro esta mensagem em nome de Jesus. Deus abençoe.